de maneira viva às atividades do sujeito. Depois voltarei a questões da escola, voltarei a discutir aspectos da educação escolar no que diz respeito a essa discussão sobre a cultura. Retornemos agora um pouco à questão do desenvolvimento histórico da cultura. Até, vamos dizer assim, nos limiares do desenvolvimento, da emergência, digamos assim, da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, ou seja, até a era moderna, podíamos dizer que não havia uma humanidade unificada. Os seres humanos viviam em sociedades mais ou menos amplas, mais ou menos restritas, mas não havia algo que unisse as várias sociedades. Os contatos entre elas foram se desenvolvendo historicamente, mas de maneira muito limitada. Pode-se dizer que até a Idade Média, os seres humanos viviam muito mais em função das comunidades locais. Viviam muito mais em função de relações sociais localizadas. Com a emergência da sociedade burguesa, a sociedade capitalista, com, portanto, a era moderna, as relações sociais passam por profundas transformações. A sociedade modifica-se de tal maneira que a dinâmica do capital, a dinâmica da sociedade capitalista vai derrubando todas as barreiras que se colocam à união, à unificação da humanidade. Podemos dizer que a lógica do capital foi o primeiro processo desenvolvido pelos seres humanos, o primeiro processo social que avançou realmente em direção à unificação da humanidade. A partir desta sociedade na qual nós vivemos até hoje, que é a sociedade capitalista, a humanidade deu passos gigantescos em direção à sua unificação. Essa caminhada histórica em direção à unificação da humanidade aconteceu e vem acontecendo na sociedade capitalista não a partir das intenções das pessoas, não porque as pessoas tenham desejado unificar a humanidade, mas vem acontecendo em decorrência do processo objetivo caracterizado pela reprodução ampliada do capital. O capital, para se reproduzir, precisa ampliar o seu raio de ação. O capital, para continuar a existir, não pode limitar-se a universos restritos. Ele deve buscar abarcar cada vez mais todas as regiões do planeta e, eu diria, todas as dimensões da vida humana. O capital é essencialmente invasivo. O capital é essencialmente expansivo. Ele precisa se expandir. Ele precisa invadir todos os campos da vida humana para dar continuidade ao seu processo de reprodução. Ou seja, a humanidade vem sendo unificada pela lógica econômica, vem sendo unificada pela lógica do capital. E a maneira como isso se apresenta no nosso cotidiano, a maneira como isso se apresenta no imediato da vida cotidiana nesta sociedade, é a primazia do dinheiro sobre todas as atividades humanas. As atividades humanas estão voltadas para
a obtenção de dinheiro. As atividades humanas são vendidas em troca de dinheiro. As atividades humanas são avaliadas em quantidade de dinheiro. Ou seja, na sociedade capitalista, é o valor econômico que se torna a referência universal. Ora, tornando-se a referência universal, o valor em dinheiro, o valor de troca da atividade humana, nós temos ao mesmo tempo um processo que é positivo, porque avança no sentido da unificação da humanidade, mas um processo que é também profundamente negativo, porque aliena as atividades humanas, porque faz com que as atividades humanas não tenham valor pelo seu conteúdo, mas tenham valor em função pelo quanto de dinheiro elas podem ser trocadas. Ou seja, a atividade humana é avaliada pelo seu valor de troca e não pelo seu conteúdo. Claro que isso na nossa sociedade acontece em graus diferenciados. Algumas atividades apresentam um grau de alienação maior. Outras atividades apresentam um grau de alienação menor. Mas, seja esse grau de alienação maior ou menor, o fato é que ele sempre existe. Pela simples razão de que a lógica universal que preside a dinâmica social é a lógica do capital. É a lógica da sociedade capitalista. Mas, como eu disse, isso tem seu aspecto positivo, que é a da constituição de, podemos chamar assim, um metabolismo social universal. Há uma dinâmica social que se tornou mundial, que abarca todos os cantos do nosso planeta, que abarca todas as regiões do nosso planeta. Então, eu já posso responder, ainda que parcialmente, a pergunta que eu mesmo formulei como título para esta palestra. Existe uma cultura universal? Posso dizer que, num certo sentido, sim. Porque a sociedade capitalista, ao universalizar a relação econômica, ao universalizar a lógica do capital, cria, sim, uma cultura universal. Cria, sim, uma dinâmica social que abarca, que engloba todos os seres humanos. Então, não sejamos idealistas, não sejamos ingênuos ao respondermos a pergunta se existe ou não uma cultura universal. Gostem ou não as pessoas disso, o fato é que existe. Acontece que essa cultura universal, que existe concretamente e da qual nós gostemos ou não somos parte, digamos assim, não é a melhor das culturas. Não é aquela que pode promover o pleno desenvolvimento dos seres humanos. É uma cultura que transforma a todos nós em seres parciais, em seres unilaterais, em seres extremamente limitados. Quando eu falo limitados, eu não estou pensando, é claro,